tema de hoje é muito importante, até porque as pessoas confundem a situação do companheiro na dissolução da união estável em vida e a dissolução da união estável com a morte. Nós primeiro temos que saber o que é essa união estável. Qualquer relação de um ano, de meio ano, de 5 anos, nós temos que saber, e eu já comentei em outras oportunidades, que aquela união se caracteriza por ser duradoura, pública e contínua, mas não tem um prazo pré-estabelecido. Claro que 1 ano muito dificilmente vai se configurar, mas já 2 anos, de repente, tem essas características e pode ser uma união estável. Agora, se eu termino a união estável em vida do casal ou da parceria, o que acontece? Eu vou dividir aquele patrimônio conforme diz o contrato que fizeram ao efetuar o contrato de união estável. Se eu coloquei que o contrato era de separação total de bens, vão dissolver sem dividir nada. Cada um entra com um patrimônio e sai com o patrimônio que tinha ou que adquiriu mais em seu nome. Já o direito hereditário é diferente. Então, eu posso até fazer um contrato de união estável com separação total de bens e não fazer testamento, e o meu companheiro herda. Em que circunstâncias? Nós sabemos que a herança se direciona aos herdeiros legítimos ou aos legatários. Os herdeiros legítimos são aqueles que obrigatoriamente são os necessários e que ficam com a metade do patrimônio do morto. A outra metade o morto pode deixar para quem quiser. Como o companheiro é herdeiro legítimo, mas não é necessário, vejam só, os herdeiros legítimos e necessários são os que recebem 50% do patrimônio. Se eu simplesmente fizer um testamento e disser que o companheiro não é necessário, ele não é, então eu deixo a parte disponível, que é aquela metade que não foi para os necessários, eu deixo para quem eu quiser. Posso deixar até para os necessários. Então vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos e um companheiro. Metade do meu patrimônio vai ficar para os meus 3 filhos. A outra metade eu deixo para quem quiser. Se eu não quiser que o companheiro herde, eu vou dizer, deixo a parte disponível, ou seja, a metade que eu deixo para quem quiser, para os meus filhos também. Aí o companheiro não recebe. Porque o companheiro não é herdeiro necessário. Por enquanto, ele é legítimo, mas não é necessário. Então, aí que existe a diferença. Como é que esse companheiro vai herdar? Se eu não digo nada, não faço testamento, ele vai herdar junto com os meus filhos. Ou se eu tiver filhos com ele, ele herda metade do que os meus filhos, só meus, deixam e a mesma parte do que eu deixei para os nossos filhos comuns. Então, filho comum, meu e do companheiro. O companheiro ganha a mesma coisa que esse filho for ganhar. Filho só meu, não do companheiro, ele vai receber a metade do que cada filho meu for receber. Não tem filhos, nem comuns, nem só do morto. O companheiro vai receber junto com os pais. Se ficaram vivos 2 dos pais do morto, o companheiro vai receber 1/3. 1/3 para a mãe, 1/3 para o pai e 1/3 para ele. Se só tiver um dos genitores vivos, fica metade para o companheiro e metade para o genitor. Se não tiver nenhum genitor, o companheiro herda tudo, todo o patrimônio. O patrimônio adquirido na constância da união, o patrimônio particular que já tinha, herda todo o patrimônio, diferentemente em outras circunstâncias. Há quem diga que na união estável não se pode fazer comunhão universal de bens. Eu entendo que se pode fazer um contrato de comunhão universal de bens. Na comunhão universal, se houver filhos, o companheiro ou o cônjuge não herdarão, só herdarão os filhos. Na comunhão parcial, aquela que eu, na união estável, não fiz contrato, então vai viger a comunhão parcial. O companheiro divide o patrimônio adquirido na constância da união e herda os bens particulares junto com os filhos. Então, essa situação de
herdeiro do companheiro, é muito importante que vocês tenham em mente. Quero deixar patrimônio para ele herdado. Bom, então eu não faço testamento. Não quero deixar herdado, quero deixar só o que ele receber da meação do que foi adquirido na constância da união comigo. Então tá, ele vai receber aquela metade, mas não recebe mais nada. Então vocês têm que ter certeza de como funciona essa situação, para poderem deixar o que querem deixar e não deixar os filhos dividirem aquilo que vocês quereriam deixar só para os filhos. Isso é muito importante e nós continuamos numa próxima oportunidade. Até logo!